Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi pro 61 99119 2421, Irmão Alex, beleza? Nós estamos lendo um livro aí, eu vou deixar ele na tela, que é Torturado por Amor a Cristo. A parte que nós vamos estar lendo hoje é capítulo 2, né? Nós estamos no capítulo 2, Testemunho, parte 1. Beleza? Vamos lá então. Esse testemunho é muito forte, viu, pessoal? E é interessante quando a gente lê ele, a gente lê a Bíblia, você vê que de fato muitas coisas que Jesus falou, os apóstolos falaram, eles passaram no passado, muitos irmãos estão passando hoje ou passou em algum passado recente, no caso aqui em 1948, beleza? Vamos lá então. Na época em que fui raptado, dia 29 de fevereiro de 1948, trabalhava de duas maneiras, oficialmente e secretamente. Era domingo, um belo domingo nesse dia, o caminho da igreja foi sequestrado pela polícia secreta. Muitas vezes havia escogitado o que significava roubo de homens, várias vezes referindo na Bíblia. Isto o comunismo nos ensinou. Muitos outros foram sequestrados de igual modo. Um carro de polícia secreta parou à minha frente. 4 homens desceram e jogaram-me dentro dele. Deram-me um sumiço por muitos anos. Por mais de 8 anos, ninguém sabia se eu estava vivo ou morto. Minha esposa foi visitada pelos homens da polícia secreta, que se fingiram ex-companheiro meus de cela. Disseram que assistiram o meu funeral. Ela ficou contestada. Milhares de membros da igreja, de todas as denominações, foram encarcerados naquela época. Não apenas clérigos, né? Então, não apenas somente pastores e obreiros, por isso que fala essa palavra clérigos, mas também homens do povo, rapazes e moças, que davam testemunho da sua fé. As prisões ficavam repletas, e na Romênia, como em todos os países comunistas, estar na prisão significa ser torturado. As torturas eram muitas vezes horríveis. Prefiro não falar muito a respeito daquelas, porque passei. Quando o faço, não consigo dormir à noite. É muito doloroso. Em outro livro, no Subterrâneo de Deus, relato com abundantes detalhes todas as nossas experiências com Deus no cárcere. Torturas indescritíveis. Um pastor chamado Floresco foi torturado com açoites de ferro em brasa e com facas. Foi açoitado horrivelmente. Ratos famintos eram introduzidos em sua cela através de um cano grosso. Ele não podia dormir, pois tinha de se defender o tempo todo. Se descansasse só um momento, os ratos o atacariam. Foi forçado a ficar de pé por 2 semanas, dia e noite. Os comunistas queriam forçá-lo a trair seus irmãos, porém não o conseguiram. Por fim, trouxeram seu filho, de 14 anos, e começaram a açoitá-lo na presença do pai, dizendo que o continuaria a bater até que o pastor dissesse o que eles queriam. O homem, coitado, já estava quase louco, suportou
até onde pude. Por fim, gritou para o filho: Alexandre, tenho que te dizer o que eles querem. Não posso mais suportar o que eles estão fazendo. O filho respondeu: Pai, não me faça a injustiça de ter um traidor por pai. Resista. Se me matarem, morrerei com as palavras: Jesus é a minha terra natal. Forte, hein, pessoal? Isso aqui é interessante, que é o filho que está sendo ali açoitado. Ele fala para o pai que estão batendo no filho dele na frente do pai. E o pai fala que não aguenta mais, né? Que vê o filho ali sendo açoitado. Só que o filho fala para ele palavras de ânimo para ele não falar. Isso aqui é só um milagre mesmo, isso aqui. É forte, muito forte isso aqui. A fúria dos comunistas caiu sobre o menino, em quem bateram até matá-lo. Vendo-se manchas de sangue pelas paredes da cela, morreu louvando o Eterno. Nosso querido irmão Floresco nunca mais foi o mesmo depois do que presenciou. Meu pai amado, éramos colocados algemas em nossos pulsos, os quais tinham lâminas afiadas na parte interna. Se ficássemos totalmente parados, elas não nos cortavam. Mas na cela, muito frias, quando tremíamos, nossos pulsos eram cortados pelas lâminas. Crentes eram pendurados em cordas de cabeça para baixo e açoites tão severamente que seus corpos balançavam de um lado para o outro sob a força das pancadas. Éramos colocados em refrigeradores, celas refrigerantes, tão frias que se formasse uma camada de gelo na parte interna. Eu próprio fui jogado em uma dessas celas, com bem poucas roupas. Médicos da prisão observavam-nos através de uma abertura até verem sintomas de morte por congelamento. Nesse ponto, davam sinais aos guardas, nos tiravam, então éramos aquecidos. Quando já estávamos adquirindo calor, éramos imediatamente colocados de novo nas celas congeladoras. E isto repetidamente. Descongelar, depois congelar até 1 ou 2 minutos antes da morte. E então descongelava novamente. Isso continuava indefinidamente. Até hoje, algumas vezes, não suporto abrir um refrigerador. Beleza, pessoal? Nós vamos só ter aqui. Tem algumas imagens aqui. Eu vou pegar essas imagens e vou colocar na tela aí para vocês verem. Beleza? E aí, vamos dar continuidade aqui até o próximo vídeo. Mas é muito forte, pessoal, esse testemunho. E é importante a gente ficar sabendo disso, porque eu já falei anteriormente, nós temos que agradecer o Eterno. Nós passamos, várias pessoas, né, passamos por algum tipo de problema, um relacionamento familiar, uma perda, alguma coisa, uma separação, e nós achamos que o mundo acabou. E você olha para esses irmãos aqui, próximo da gente, 1948 aqui, ó. E hoje em dia tem alguns países que irmãos estão sofrendo torturas, né? Muitos estão morrendo, e nós temos que agradecer por nós ainda, né, viver num país livre. Beleza? E tudo isso depende de nós, de nossas escolhas. Tem vários fatores aí para que nós venhamos fazer com que nós venhamos viver bem. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.